A paz do Senhor, minhas amadas, tudo bem? Eu estou aqui no nosso estudo de hoje e assim, já estamos quase, terminando, faltam mais 2 dias, fora hoje. O nosso tema de hoje é um tema assim, preocupante também, que é sobre a perversidade. É uma palavra que às vezes nós temos assim, preocupação de usar, ou às vezes nós pensamos que ela não existe, assim como nós aprendemos ali na maledicência. E acontece que é uma coisa, uma palavra, que é fácil de estar no nosso meio. E eu quero aqui já começar falando dela, porque desde o início da Bíblia o Senhor traz assunto e orientação a respeito disso. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, o versículo 5 vai dizer: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então, o que significa perversidade? Perversidade é facilmente corrompido, depravado, aquilo que expressa mau caráter, devasso. E aí, quando a gente escuta falando assim, de uma forma tão forte, pesada, porque se você falar assim, depravado, todos já sabem que depravado não é uma coisa boa. Se falar que a pessoa é facilmente corrompida, também a gente pode até pensar que isso acontece com outras pessoas, mas não dentro da nossa casa ou não conosco. Mas acontece que a corrupção, ela pode começar com uma coisa simples, que é como nós temos estudado acerca desses assuntos, de coisas que não são grandes, mas que elas vão somando. A somatização de atitudes, de pensamento, de estrutura pecaminosa, por achar que aquilo é normal. Então, seguindo aqui ainda, no Gênesis 19, 7, também vai dizer: E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Então, ali no primeiro momento, era quando Deus estava ali orientando e viu e falou que o povo, ali antes de acontecer o dilúvio, que a maldade, a perversidade das pessoas tinha aumentado demais. E já aqui em Gênesis 19, 7, é quando já está acontecendo sobre quando Ló recebe os anjos na sua casa. E ele pede, não nos façam mal. Que novamente ali estava tratando da perversidade do povo, da falta de caráter do povo, da atitude do povo, totalmente contra aquilo que o Senhor tinha programado e preparado para que aquelas pessoas fossem. Então, é mais um versículo, Isaías 55, 7, vai dizer: Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, aqui, quando nós estamos estudando sobre esta palavra de perversidade, e nós percebemos o quanto que ela pode acontecer de maneira em que ela vai somando, como nós já estudamos sobre a influência também. Se você se une com uma pessoa perversa, com uma pessoa que tem pensamentos, porque viu aqui, o iníquo os seus pensamentos. O que é o iníquo? Aquele que carrega com si iniquidade. E o que é iniquidade? É você estar fazendo uma coisa que você já sabe que não pode fazer, mas você continua fazendo, carregando aqueles pecados de estimação, sabe? Aquelas coisas que você já sei, mas é que vem de família, é uma estrutura, não consigo, e começa a usar aquelas desculpas para não deixar o Espírito Santo de Deus agir e transformar a sua vida e abandonar esse pecado. Ainda temos mais versículos aqui. Salmo 84, 10 vai dizer: Porque mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar em tendas da perversidade. Aqui o salmista estava ali, falando com o Senhor, falando das suas preferências, em que ele não teria nenhum prazer em estar no meio dos perversos e estar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então,
ele diz que ali ele preferiria estar na porta do que na porta da tenda, né, de Deus, da casa de Deus, do que estar dentro de uma tenda, mas sabendo que ali habitaria a perversidade. E também, Provérbios 4:24 vai dizer: desvia de ti a tortuosidade da boca. Nós já falamos, né, sobre isso, sobre falar demais, ficar na roda dos escarnecedores, ouvir e permitir ser influenciado com pessoas que falam mal, com pessoas que fazem coisas mal. Então aqui ele vai dizer em Provérbios 4:24, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Quer dizer, quanto mais longe você estiver de agir como um depravado, como um devasso, como alguém sem caráter, ou de conviver com pessoas assim, melhor, mais longe, quanto mais distante. E ainda, Provérbios 11:3, a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então aqui nós aprendemos nesta lição de hoje que não adianta, não tem lugar para agir de forma diferente do que Deus projetou e isso vir dar em coisa boa. É certo que as suas escolhas vão gerar consequências para você. E essas consequências, elas podem ser desastrosas se elas estiverem fora do propósito de Deus. E aí depois não adianta chorar, porque a consequência dos nossos atos, elas vão nos acompanhar. Vai acompanhar os nossos filhos, vai acompanhar a nossa geração, até que alguém chega e quebre. E é por isso que nós estamos nesse estudo tão importante. E aqui tem uma fala que está do livro que eu quero ler, que diz assim: falta de arrependimento representa orgulho, e este é ofensivo a Deus. Somos orgulhosos por natureza, e se quisermos praticar a humildade, precisamos nos quebrantar diante de Deus e pedir que Ele desfaça o nosso orgulho. Se nossos filhos fazem isso, precisamos orientar incessantemente a eles também. A Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados a Deus, pois Ele nos perdoa. É difícil até para as crianças assumirem seus erros. Basta observar um colocando a culpa no outro, após uma discussão boba. Ninguém quer confessar que errou. A confissão e o arrependimento são dois princípios que devemos incutir em nossos filhos, porque o pecado não confessado ergue uma muralha entre eles e Deus. O arrependimento, que liberalmente significa dar meia volta e mudar de vida, se manifesta quando o filho diz: eu fiz isso, desculpe-me, não vou fazer de novo. Então, eu quis ler esse texto, essa parte do livro que fala hoje, que traz sobre a questão da perversidade. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos que aquela conduta é conduta de pessoas que não têm caráter, mas às vezes por causa do meio em que estávamos, pensamos que precisamos nos comportar daquele jeito, até mesmo diante de uma omissão. Só que quando aqui em Provérbios 11:3 vai falar sobre a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, quando chega numa fala como essa de Provérbios 11, você começa a perceber que às vezes para você agir e para você se permitir ser corrompido, às vezes basta uma omissão. No momento em que você pensa que você ficando calado, você vai se livrar de um problema. Só que se você não tiver o discernimento nessa hora, que às vezes é necessário ficar calada. E é bem por isso que precisamos estar assim agarradinha no Espírito Santo de Deus, para Ele dar esse discernimento, porque senão fica fácil confundir. Senão, assim como nós estávamos até conversando num dos dias dos feedback na reunião do Google Meet, que a gente estava falando sobre isso aqui, de às vezes a gente falar assim: ah, mas eu falo mesmo porque eu sou sincera e tal. Da mesma maneira que às vezes a gente usa isso para tentar justificar uma arrogância, um orgulho, uma intromissão,
Às vezes a gente usa a omissão também para dizer, ah, mas eu quis ser prudente, não quis colocar mais lenha na fogueira e tal. Só que às vezes nessa hora você fez isso não porque você realmente se calou, porque você entendeu que ia pôr mais lenha na fogueira, mas às vezes é porque você acabou concordando. E aí é por isso que eu quis ler essa parte, porque aqui quando fala que aí não confessa. E aí a gente faz como criança, mais o fulano, mais aquela pessoa, e começa a transferir a culpa. E não reconhece, puxa vida, naquele momento que eu me calei e tal, assim, que eu concordei, que eu aceitei, eu fui corrupta, eu fui sem caráter, eu agi como quem estava comigo, eu agi de maneira que não reflete o caráter de Cristo, e ir levar isso ao arrependimento, confessar isso a Deus, porque também nem tudo você precisa sair por aí espalhando o que você fez, porque às vezes é tão sutil, às vezes é tão interno, como a gente leu aqui na palavra sobre o pensamento, porque ele está dizendo que os pensamentos eram maus, até os pensamentos eram maus. Então às vezes essa falta de caráter, às vezes essa inclinação para a corrupção é em pensamento, porque às vezes em atitude mesmo não fazemos, porque temos temor, ou porque temos medo, ou porque às vezes já não inserimos nessa categoria de pessoas, já por uma prudência mesmo, mas às vezes o pensamento, né, é terrível, e é isso que hoje nós precisamos refletir. Eu quero, assim, que Deus nos ajude a entender essa questão aí da perversidade, com sinceridade do nosso coração, para nós sermos primeiro pessoas que se desvia disso, que tem esse discernimento exatamente da palavra de Deus, para na hora em que tiver a oportunidade saber discernir, opa, não posso concordar com isso, porque isso quem concorda é uma pessoa que não tem caráter, ou então essa atitude, esse procedimento é para os devassos, para os depravados, não sou eu não vou conviver com pessoas tortuosas, eu não vou me dar a oportunidade de estarmos permitindo que essas pessoas influenciem meus pensamentos, minha atitude, meu comportamento, porque com quem eu estou, essas pessoas acabam me modelando de alguma maneira, por mais que eu diga que eu não me permito ser corrompida, por mais que eu diga que eu sou influenciadora e não influenciável, o muito ouvir vai levando, como nós já estudamos no outro vídeo, que as más conversações corrompem os bons costumes. E nesse sentido, a palavra afirma, quando nós vamos, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós já sabemos que o muito ouvir um tema, um assunto, ainda que ela seja mentira, ainda que ela seja pecaminosa, ainda que ela seja contra os padrões de Deus, se você ouviu muito, você vai se acostumar com ela e ela pode se tornar um pecado. E ela pode se tornar para você algo que vai tirar de você a presença de Deus, e aí depois, quando você perceber, o Espírito Santo já não anda mais com você, e aí às vezes você ainda está pensando que você é um crente, que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e quando você vê, você já está numa enrascada, por causa das ciladas que armaram para você, porque você foi permitindo dia após dia entrar esse tipo de ação, caminhar por caminhos tortuosos, ouvir palavras tortas, andar com pessoas de mau caráter, andar com pessoas devassas, caminhar com o ímpio, concordar com pecados de iniquidade. Ainda quero ler 2 Samuel 7:10, que vai dizer assim: e preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinja como dantes. Então aqui era quando Davi deseja edificar um templo para o Senhor, e ele começa a escrever sobre isso, e ele vai dizer aqui: e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que deleite, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Então, como nós estamos, eu achei oportuno colocar esse versículo aqui de forma
a complementar os outros versículos que nós estávamos falando. Porque se nós somos casa de Deus, se nós estamos dizendo que somos guardiã do nosso lar, porque nós queremos gerar filhos e uma geração vindoura, né, os nossos descendentes, que eles venham ser filhos de Deus, amados de Deus, pessoas que seguem os princípios da palavra de Deus, a nossa casa, a nossa habitação precisa estar livre da perversidade. E aqui, quando Davi fala dessa construção do templo para o Senhor e que ele vai contando como era o desejo do coração dele, então ele diz que ali era um lugar onde não seria mais removido, né, onde o Senhor não sairia daquele lugar, porque ali seria a habitação dele. E ali, então, os filhos da perversidade não poderiam afligir. E é nesse sentido que eu coloquei esse versículo, para que nós possamos olhar para esse versículo. Claro que ali Davi estava falando do próprio Deus, onde ele faria o templo. Mas quando nós falamos que a nossa casa é um pedacinho do céu, que a nossa casa é um santuário, morada do Altíssimo, que aqui é o esconderijo do Altíssimo, que é nesse lugar o Senhor tem prazer de habitar, porque nela nós oramos, nós consagramos, porque nela nós clamamos pela presença do nosso Deus. Quando nós preparamos e ornamentamos a nossa casa para que ela seja ali um lugar agradável, para que a nossa família habite e a presença do Espírito Santo tenha liberdade de ir e vir. Então nós não podemos concordar com os filhos da perversidade. Não podemos concordar com conduta tortuosa que levam à perversidade, que leva à devassidão, que leva à depravação e que leva ao mau caráter e que, como diz aqui, leva à atitude de ausência de lealdade. Lealdade para quem? Lealdade para Deus, lealdade para os membros da família, lealdades para quem você se relaciona. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu espero ter, assim, contribuído com a sua vida nesse estudo de hoje, acerca desse tema tão sério, tão importante para as nossas vidas. E a minha oração é que Deus me ajude a entender, a discernir, a identificar quando é que eu inclino o meu pensamento, a minha mente para as questões de perversidade, e que o Espírito Santo possa me conduzir rapidamente para que eu venha a tomar uma atitude de rejeição de tal comportamento e voltar os meus olhos para a instrução do Senhor, que é a instrução de fidelidade, de amor, de paz e de justiça. Amém? Eu aguardo vocês no próximo estudo. Nós já estamos quase terminando. E o nome do Senhor seja louvado na minha vida e na sua vida, na minha geração e na sua geração.